Olá, sejam bem-vindos a mais um Senta que lá vem história. E hoje é o nosso segundo episódio e vamos responder uma das perguntas que a gente mais recebeu de como foi a escolha do nosso barco. Como a gente já disse lá no primeiro vídeo, como a gente já falou lá no primeiro vídeo, então tudo isso começou lá em 2019, com o Ricardo indo fazer algumas formações, né, de carta, para tirar as cartas do barco. E aí a gente começou a ter mais interesse sobre veleiros, sobre o mundo náutico e todas essas coisas. Então, depois que o Ricardo começou a tirar as cartas, a gente foi fazer aquela nossa primeira visita no veleiro. E depois disso, eu também, com o Ricardo, os dois começou a ver e querer saber mais sobre veleiros, como é que era, como é que não era, quais eram os tipos. E aí, nesse mundo, nessa descoberta, a gente viu que nem todos os barcos são iguais, que existem muitas diferenças entre um veleiro e outro, e que nesse meio tempo, a gente começou a ver o que seria o nosso ideal. E aí a gente começou a conversar com outras pessoas que já viviam, né, dessa forma, observar também outros barcos. A gente ia praticamente todos os finais de semana ou para um estaleiro ou para uma marina, e sempre que possível, quando dava. E tinha as feiras, feiras, né? As feiras, nós íamos também. Então a gente tentava ali pegar as folgas, manejar mais ou menos as folgas, para poder ir participar dessas feiras, porque era um lugar onde a gente também podia conversar com outras pessoas que entendiam, né? E poder ver o barco, ver os veleiros fora da água, né? Que era uma coisa que a gente tinha muito interesse. Acho que o nosso maior interesse era mais sobre o casco, né? De qual tipo de casco que seria o ideal e tal, enfim. Só que quando a gente começou, a nossa primeira ideia, né, pelo que a gente via e o que a gente ouvia das outras pessoas, a gente ficou com uma ideia de um catamarã. Lembra que a nossa primeira ideia foi um catamarã? E mesmo a minha maior experiência era em catamarãs. Então acabámos por ir mais para catamarãs no início. Que era mais familiar para ti, né? Era E mais aí a familiar para mim. gente viu também sobre, enfim, a estabilidade do barco, né? Que diferente do monocasco, que é o que nós temos, ele não adrena tanto, né? Quando se compra um barco, quando se faz um barco, eles fazem sempre um teste de curva de estabilidade e de com o barco aderna em cada tipo de mar. E nós, como começámos a ver tudo e mais alguma coisa, nós começámos a ver isso também. Também começámos a ver o tipo de quilha. Depois tivemos experiência, depois acabámos por ter experiência de navegação noutros barcos. Então, a sensação de navegação num catamarã é diferente da sensação de manobrar um monocasco. Um monocasco é como se nós estivéssemos um bocadinho mais em sintonia com o mar, porque ele responde mais ao mar. O catamarã, como ele é uma base mais larga e mais estável, então uma pessoa sente o mar, obviamente, mas acaba por ser Mais estável, né? é mais estável, mas acaba por se enganar mais. Uma pessoa tem que ficar mais atenta ao vento, ao quanto aderna, enquanto no monocasco nós sentimos essas mudanças e então tens que olhar, obviamente, mas consegues fazer uma gestão mais intuitiva no monocasco. Isso é a nossa experiência, atenção, é que vale o que vale, e outras pessoas podem ter outra opinião. Mas eu no monocasco eu preocupava mais em ver o vento, em ver a força do vento para conseguir rizar as velas, para conseguir pôr o barco de acordo com o tipo de vento, e no monocasco uma pessoa sente mais. Como sente mais, nós conseguimos fazer a coisa mais por intuição, no final acaba por bater nos mesmos valores, mas nós, como já conhecemos o barco, então acaba por ser assim. Então, a nossa ideia inicial era mesmo um catamarã. Catamarã, para quem não sabe, é um veleiro
posso dizer veleiro, com que dois tem cascos 2 cascos, né, unidos por uma plataforma. unidos por uma plataforma. Em questão de espaço, o catamarã tem muito mais espaço, né. Também foi por causa disso que nós fomos Então a gente mais pensou: para o "Bom, catamarã. já que a gente vai viver, né, a nossa ideia sempre foi nessa de morar no barco, eu acho que o catamarã, para aquilo que a gente pensava, né, de repente vai ser o melhor". Então a gente entrou no mundo dos catamarãs, então a gente só via catamarã. Nós nem vamos entrar naquela guerra do catamarã versus monocasco, porque Não, cada um sabe de si. cada um sabe de si, cada um tem o seu gosto. Como nós escolhemos, nós pusemos todos os prós de um lado, todos os contras no outro, e nós escolhemos pusemos prioridades de um lado e prioridades do outro, e nós escolhemos de acordo com isso. E nós vimos as vantagens do catamarã, vimos as vantagens do monocasco, e nós depois derivámos 100% para 100% não, 80% para o monocasco. O catamarã é sempre agradável. Se eu tivesse um catamarã tinha muito mais espaço, mas depois todas as outras coisas que nós analisámos de acordo com o nosso estilo de vida que nós queríamos, nosso estilo de navegação, vamos sempre para o monocasco. É uma balança. Isto é uma Mas balança. a gente ficou ainda 1 ano e tal, né, na ideia do catamarã. Então, o que fez a gente mudar de ideia foi O valor. o valor também, mas o monocasco também ele dependendo do tipo do monocasco é caro, né, mas a diferença é a manutenção, a gente começou a ver, né, questão de manutenção, são 2 cascos, né, pra te fazer a manutenção. Então, espaço, tudo mais. E a gente conversando com outras pessoas, e uma das nossas ideias era ir para os polos, né, ir para o gelo. Atenção, a manutenção e o valor não foi aquilo que nos fez sair do catamarã. Isso foi um pró grande para o catamarã, porque se nós quisermos ficar em marina é tudo mais caro. Apesar do nosso barco ele pagar quase como um catamarã, porque ele é bem largo também para um monocasco, mas foi o valor, é tudo o dobro. São 2 cascos. São 2 cascos, então é o dobro. Mas e aí, depois, com o tempo, a gente começou a ver, tipo, ok, pra onde é que a gente quer ir com o barco, né? E daí que pelo menos eu, Karine, né, não sabia que havia tanta diferença de cascos de barco. Como, por exemplo, tem cascos de madeira com. Como é que é? Fibra. Tem cascos de ferro. Ferro ou cimento. Tem não comprei um ferro ou de cimento. alumínio, que é o nosso. Tem cascos Ferro. só de. Ferro. Sim, de ferro eu já falei. Aço. Tem aço e esses que praticamente o que é os. É de fibra. E barcos de fibra. São os mais. Eles que chamam os casca de nós. São os mais frágeis. Os de fibra, antigamente, eles eram dependendo do. Bom, isso é outra história. Dentro do mundo do veleiro, tem muitas opções. E a gente começou a pesquisar e ver dentro daquilo que a gente queria, o que mais era próximo, né? Sim, nós vimos a nossa lista de necessidades e os nossos pré-requisitos, o que é que nós queríamos. E uma das coisas principais era sempre segurança. Segurança e robustez. E um casco que, pronto, né, que aguentasse, que nem diz, a gente aguentasse aguentasse a geneira. Porque nós somos novos nisto. Mal ou bem, somos novos nisto. E então, um casco também que aguenta a geneira. Se formos ver, ok, os cascos de alumínio e de ferro e de aço são considerados os mais fortes, ok. Só que o aço e o ferro têm uma tendência para enferrujar, o alumínio não enferruja, então esses dois ficaram de parte. Ficou o de alumínio, então nós focámos 100% no alumínio. O alumínio é mais caro, mas também é um casco bem cuidado, dura 3 vidas. Então focámos 100% nos barcos de alumínio. Mas a gente focou no alumínio catamarã. Sim. E aí, pronto. Não havia muitos na altura. Não havia muitos. Algumas marcas, havia marcas feitas feitas em, como eles chamam, no quintal, marcas de quintal. Não eram marcas, eram projetos de quintal. Marcas que faziam catamarãs de alumínio. Havia muito poucas, havia só a Garcia que tinha um projeto, um catamarã de alumínio, que saiu depois, um ano ou dois depois.
e o Alubat, que tinha em projeto, que ainda hoje tem, acho que ainda não fizeram nenhum, que tem um projeto de um catamarã de alumínio. E depois as pessoas perguntam, mas isso é um barco para 1 milhão de euros. É, mas nós também sonhamos alto e depois o nosso objetivo sempre, ok, nós não vamos pôr travas no nosso sonho. O nosso objetivo é aquele, nós vamos trabalhar para aquilo. Por isso é isso. E pronto, eventualmente saímos do catamarã porque começámos a ver outros também. Sim, a gente começou a conversar com outras pessoas também e ver, né, dentro daquilo, da rota que a gente queria, né, que pronto, é dar a volta ao mundo, né, quem sabe. Os polos, e nós queremos muito ir para os queríamos... polos, para os frios. Eu não sei, eu gosto de quente, eu fui criado no quente, ela foi criada no frio. Eu ironicamente aprendi a gostar do frio. E eu gosto de navegação nos polos. E então nós queremos ir para lá. E a gente começou a pesquisar, então, tipo, para ir para esse lugar, qual seria Sim. mais ou menos o melhor veleiro, né? Que tipo de casco? Porque hoje em dia não, já há muito tempo no mar, tem muito lixo. E containers, muito lixo. E se tu tá navegando, e tu tá com um barco com um casco assim, não tão forte, né? E tu tem o azar de bater em alguma coisa, e vamos supor que se teu barco for de fibra, tem uma grande possibilidade do teu barco ir ao fundo. Então, assim, a gente pensou em tudo e mais um pouco, né? E ainda bem que pensamos, porque depois no futuro, lá 1 ano ou 2 anos depois, deu jeito, porque nós já tivemos situações em que veio outro barco contra o nosso, o outro barco ficou um bocado mal danificado e o nosso não, só a pintura. Sim, só arranhou, na verdade. Só arranhou, né? Na realidade. E então, mas isso ainda eu vou arranjar. Mas se fosse um barco de fibra, provavelmente teria trincado, né? Porque foi um impacto. Mas foi uma situação que a gente passou e, né, uma batida poderia ali ter sido uma coisa chata, né? Enfim. Bom, mas como é que depois nós escolhemos o nosso barco? Se não só deixar, fica 40 minutos. Como é que nós escolhemos o nosso barco? Depois nós começámos a ver outros barcos. Nós focámos no alumínio, mas não fechámos o catamarã na nossa cabeça. Pensamos, vamos deixar em aberto tudo. Focámos no alumínio, está fechado. Pronto. O problema do valor, uma pessoa resolve. Depois pensámos, vamos ver também monocascos. Depois todos dentro da nossa lista, o que é melhor para esta situação. E nós fomos vendo, o catamarã foi ficando atrás. E depois começámos a ver, os barcos vão para os polos. E nós começámos a ver, a estudar esses barcos. Então não foi uma coisa feita assim ao acaso. Nós começámos a ver o design que nós queríamos. Como é que queríamos que o barco se comportasse, a altura acima da linha d'água que queríamos que o barco tivesse, que tipo de quilha é que queríamos que o barco tivesse. E depois experimentámos outros barcos para ver o movimento do barco, como é que nós nos sentíamos no barco. Foi muitos fatores que nós fomos vendo, não foi uma coisa que nós fizemos, não, vamos fazer assim. Nós estudámos, acabámos por estudar o design dos barcos, o que é melhor dentro do mar, para um mar grosso. Dentro daquilo que para nós, né, sim. Karine e Ricardo, era importante, porque tu vai pegar... Sim, porque outras pessoas têm outras opiniões. As pessoas né, podem chamar pessimistas, mas nós partimos sempre desta premissa que é, nós preparamos para o pior a desejar o melhor, mas estamos preparados para o pior. Então o barco tem que aguentar isso, o pior. Por exemplo, há uma manobra de navegação que é pôr o barco à capa, que é pôr o barco aproado ao vento e depois com as velas o barco fica parado. Eu não sei fazer isso num catamarã, eu sei fazer isso no monocasco. E então isso é uma manobra de segurança muito boa. Eu posso aprender no catamarã? Posso, mas também nas outras coisas que estavam lá atrás também já tiravam o catamarã da linha. Então nós começámos a ver tudo, começámos a ver o design, começámos a ver o que nós queríamos, o que era melhor para o quê, e fomos afunilando num tipo de barco. E até chegámos ao monocasco e outro tipo de barco que nós queríamos. Há muitos monocascos de alumínio à venda, mas nós íamos vendo só aqueles que achávamos que para as nossas necessidades era o melhor. E no início nós tínhamos em top 1 o Garcia, né? Era o Garcia Exploration 45. Aliás, estava aqui um ao lado do nosso. Eu olhava sempre para aquele barco como inspiração. O barco custou 1 milhão.
Mas é um barco que tem tudo. É um barco espetacular. Mas quando nós estivemos dentro do Garcia, né, numa feira que a gente foi lá em La Rochelle, e na França, Nós ficámos meio a gente desiludidos. ficou um pouco desiludido. E depois tem aquilo, né? Quando a gente não vê, não tá dentro Mas a gente teve eu acho uma que foi ideia. ignorância nossa. Às vezes a gente cria expectativas, a gente criou muitas expectativas em relação a muitas marcas e tipos de barcos, e depois Tu imaginas uma coisa que lugares, às vezes que não é a realidade, e acho que nós fizemos um bocado disso. Nós começámos a imaginar uma realidade que não existia. Não, até podia, né, olhando assim, às vezes, só que quando a gente, por isso que a gente foi em muita, a gente tinha muito ver barcos, e porque a gente precisava sentir, né, a gente precisava estar dentro e ver como é que aquilo se comportava e como é que a gente sentia em relação ao barco, né, que também é muito importante. Sim. Porque como o Garcia, a gente tinha uma ideia, né, do que era o Garcia, e quando a gente esteve no Garcia, não só uma vez, mas várias vezes, a gente não nos agradou tanto quanto aquela ideia que a gente tinha em relação aos barcos do Garcia, que é maravilhosos, né? Não vou pôr em ponto aqui, mas para nós. Aliás, nós acabámos por gostar mais do Alubat. Por causa do conforto. Por causa do conforto, e depois nós começámos a ver outros. Havia muitas marcas que nós queríamos ver. O Alubat também era uma delas. E tinha acabado de sair um Alubat 37. 37 pés. E nós vimos o 37, vimos o 40 e vimos o 45. Nós, ironicamente, gostávamos mais do 37. Sentimos mais confortáveis dentro do 37, em termos de espaço. E acabámos por, ironicamente, era o que nós gostávamos mais. Mas nós estávamos à procura de um barco 45 pés. 40, 45. Que era o ideal na nossa ideia, né? Assim, questão de espaço para ser nossa casa, né? Porque a gente sempre procurou um barco pensando não como um veículo, né? Não como uma coisa de fazer um passeio aqui, um passeio ali, não. Sim. A gente sempre procurou um barco pensando tipo casa mesmo. Se a gente vamos viver aqui, então depois, o que precisa ter, entende? E depois havia outro requisito, que um barco de 40, 45 pés, tanto eu como ela conseguimos manobrar o barco sozinhos. Então essa também era um pré-requisito. Nós individualmente conseguimos manobrar um barco sozinhos. E até 45 pés ainda se faz. Com treino, obviamente, né? Isso não é fácil, mas ainda dá para fazer. Agora, mais 45 pés já fica difícil manobrar um barco sozinho. Dá para fazer, acho que sim. Eu, pessoalmente, o nosso barco, nós conseguimos manobrar o barco sozinho. Então, havia esse requisito. E até 45 pés já era o nosso limite. Ironicamente, tivemos quase para comprar um 47. E agora vamos então aqui para algumas perguntas que a gente recebeu em relação a esse assunto. E aqui a primeira pergunta foi: quanto tempo demoraram a procurar o barco? 3 anos. Foram 3 anos que a gente ficou à procura. Mas não numa de tipo, ok, vamos procurar e vamos comprar já. Não, nós ficámos obcecados por aquilo 3 anos. A gente ficou estudando, né? O Ricardo fazendo os cursos, e a gente entrou nessa vibe de vela. E era só isso que a gente fazia, era só isso que a gente via. Sei lá quantos barcos é que nós entramos. As nossas viagens eram sempre relacionadas a barcos. A gente fez viagens a Espanha, França, Alemanha, e fomos até os Açores pra ver um barco. Lembra que a gente foi ver o Iron? A gente foi especialmente aos Açores e foi uma viagem maravilhosa. Foi maravilhosa. Mas a gente não foi nos Açores. O Iró já foi vendido e acabámos por ficar amigos do dono. Mas a gente não foi aos Açores pensando, tipo, ok, vamos tirar umas férias nos Açores. A gente foi numa, tipo, não, vamos aos Açores pra ver esse barco. Por acaso gostava de saber onde é que está o Iró agora. Então, assim, nesses 3 anos, a gente vivia e respirava barcos. E continua assim, nada mudou, né? Mas a gente demorou 3 anos até encontrar o Urano, que é o nosso barco atual e nosso bebê. E a gente encontrou ele na Espanha. Em 2022, ele estava numa marina em La Manga. E a gente fez viagens a La Manga durante, sei lá, a gente fez umas 5 mais viagens a La Manga. Nós vimos o Urano
num site de vendas de barco. Sim. E aí Pois. a gente se olhou e disse, cara, olha esse barco. Depois fomos ver o espaço. E ele parecia um barco com bastante espaço fora. É. E era uma coisa que eu queria, era que tivesse espaço fora. Porque às vezes tem alguns veleiros que o espaço de fora é pequeno. E eu queria, assim, um espaço, sabe, pra estar ali com os amigos, com a família, curtir. Então eu queria um espaço, assim, bom atrás. E esse tinha, pelo menos por fotos parecia. Então a gente tirou um dia, a gente fez bate e volta, assim. A gente foi um dia e voltou no Sim. mesmo dia pra ver o Urano. E quando a gente chegou, quando eu cheguei eu vou falar a minha experiência. Quando eu cheguei na marina e vi o Urano, já de fora eu já fiquei apaixonada. E quando a gente entrou pra dentro do barco, eu disse, é esse. Aí eu olhei pro Ricardo e falei, não, é esse. E o Ricardo lá conversando com o homem, Sim, né? depois tínhamos que testar o barco. E aí eu então assim, acabámos não, por é testar esse o barco. barco. Acabámos por testar o barco e depois gostámos do movimento, gostámos de tudo. Mas e eu já no primeiro inspecionámos contato, o barco todo, de alto a baixo. eu já no primeiro contato eu disse, não, é Mas esse ela já aqui. tinha decidido. É esse aqui. E aí a gente, né, fez uma proposta pro homem e tal. E deixamos marinando, assim, né, a ideia. E nós no apartamento, a gente ficou tipo, cara, e agora? Tipo, a gente gostou muito, como é que a gente vai fazer? Aí o Ricardo disse, bom, a única forma é a gente vender o apartamento. E aí a gente se olhou assim e disse, bom, vamos lá ver, né? Se vender, a gente Nós sabíamos compra. que ia vender rápido. Eu não sabia. Foi E a gente colocou o apartamento à venda, tipo assim, do nada. A gente colocou, né, depois dessa visita e a gente viu o Urano e gostamos aqui do barco. A gente colocou o apartamento à venda já na outra semana. Acho que passaram 4 dias, nem. Colocamos o apartamento à venda. Menos de 2 semanas já tínhamos pessoas que queriam comprar o barco. Fizeram uma proposta. A gente não aceitou a primeira proposta. E no dia do meu aniversário, nós recebemos a ligação da. Como é que é o nome? Daquela senhora que vendia. Não lembro. Como é que. Não, mas ela é o quê? Um, A função dela. Quem vende vendedora casa? de casas. Vendedora de casa. Mas isso tem um nome, né? Tem, mas agora não me estou a lembrar. Aí a senhora que tava vendendo, né, o nosso apartamento, nos liga dizendo, olha, eles querem fechar pelo valor que vocês pediram. Bem E no nós? dia do meu aniversário. E a gente, ok, bora. Aí fechamos, aí a gente deu faz aquele proposta com pré-venda pro homem, né? Sim. Mas a gente ainda não tinha vendido a casa quando a gente fez Não. o contrato de promessa com pré-venda. Nós fizemos o contrato, começa com pré-venda com o homem, demos uma entrada e depois pusemos a casa à venda. E a gente ficou, cara, a gente tinha 15 dias, ele falou, 18 dias. Não, tínhamos um mês, eu consegui negociar para um mês, tínhamos um mês para vender a casa. E a gente então fez vendemos isso em a casa. 28, não deu 18 dias, eu acho, foi bem nos 18 dias. E depois fomos lá. Mas no início da conversa o senhor disse, não, 18 dias, eu até 18 dias seguro o barco pra vocês. Eu, cara, como é que a gente vai vender um apartamento em 18 dias? E aí a gente conseguiu, deu tudo certo, né? Vendemos a casa, a gente vendeu a casa, ainda não tinha comprado o barco. E aí eu lembro que no dia que que o proprietário, né, foi lá e para fechar o negócio e fazer o pagamento, e aí que a ficha caiu, tipo, cara, realmente tá acontecendo. E pronto, e aí foi assim. Então, primeiro a gente compra o barco e depois a gente organiza o resto, né? Porque eu trabalhava em terra, o Ricardo também trabalhava em terra. Nós os dois trabalhávamos nos trabalhos convencionais, assim, multinacionais. E a gente pensou, cara, ou a gente começa a viver um pouquinho daquilo que a gente quer, e aí com o tempo a gente vai orientando o resto, ou talvez a gente nunca vai viver aquilo que a gente quer ou sonhou, porque depois a gente começou a refletir, será que se a gente deixar para quando a gente se aposentar, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ter força? E aí a gente disse, bora, e aí aconteceu tudo. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi orientando. Então, vendemos o apartamento, compramos o barco, conseguimos, que é esse nosso grande sonho aqui. E
depois que a gente vendeu o apartamento, a gente ficou sem casa, né? Começou a fazer a nossa mudança. A gente começou a fazer nossas mudanças aos pouquinhos, a gente começou a levar as coisas. Faz pouquinhos, não foi bem aos pouquinhos. Nós fizemos um Ford Focus. A gente alugou um carro, né? Maior, grande, pra poder. E a gente fez a nossa mudança dessa forma. A gente levou o que a gente se desfez de tudo, mas um pouco, praticamente, tudo que nós tínhamos em casa nós deixamos. A gente só saiu com as roupas, né? Foi com as roupas. Sim. E algumas coisinhas que a gente gostava, enfim. E aí a gente. Eu saí só com uma mochila. Assim. Eu não, eu tinha mais coisas. Mas pronto, então respondemos essa pergunta. Bom, e como é que é o Urano? Então, o Urano, finalmente, o barco que comprámos, o Urano é um barco, foi fabricado em Múrcia, na Espanha. É de um estaleiro profissional que depois da crise de 2008, aquilo depois estendeu-se um bocadinho, depois da crise ele depois entrou em dificuldades e fechou. Então foram feitos poucos barcos desta marca. Então o Urano é um Pilatus Ciclope 40, até tem um vídeo no YouTube a construção dele. A gente pode deixar aqui embaixo. Sim. E é um barco feito de alumínio. É um barco. Ele é um barco largo, né? Em relação a outros veleiros, ele é muito largo. Ele faz lembrar um alubarte, tirando a quilha. A quilha do alubarte é uma quilha retrátil que levanta. A nossa não, a nossa é uma quilha fixa que depois tem muito peso em baixo, que torna o barco muito estável. Ou seja, ele tem uma formato em V, ele é bem largo atrás, tem uma boca de 4,2 metros, que torna o barco muito estável, e depois pela quilha, e então é um barco que tem muito espaço, e é isso. O barco, ele é adentro, né? Nós temos 3 cabines, 3 quartos. Os 3 quartos, todos eles são com camas de casal. Todos os quartos têm roupeiro. Um dia eu faço um tour pelo barco. O nosso quarto, que é o quarto do capitão, tem uma cama de casal, é o maior, né? E 2 roupeiros, um de um lado, outro do outro. Então é um meu, outro do Ricardo. As crianças, cada uma tem o seu quarto, né? Porque são 2, temos mais ou menos, quartos. agora a Isabela não tem quarto, está cheio de ferramentas. Pois, o quarto que é da Isabela agora é o quarto das ferramentas, o quartinho da bagunça, né? Temporário. Porque aí pronto, ela ainda não tem o espaçozinho dela. Então, a gente também tá se orientando aqui aos poucos com as coisas. Mas cada um tem o seu quarto. O barco tem 2 casas de banho, 2 banheiros. Um dos meus requisitos importantes que eu disse pro Ricardo no início, quando a gente decidiu viver num barco, era que quando a gente tivesse um barco, eu queria máquina de lavar, banheiro com... Como é que se diz? Box. E era mais uma outra coisa que agora eu não consigo lembrar. Máquina Eram de 3 lavar... coisas. Era máquina de lavar, banheiro com box. Água quente. E água quente pro banho. Porque água quente sempre teve, por isso. Eu detesto tomar banho frio. Aliás, é verão e eu tomo banho quentinho. Não tem essa de banho frio, ai, tá calor, banho frio. Eu não gosto de tomar banho frio. Detesto. Não sei como é que e pode. O nosso barco, graças a Deus, tem um termoacumulador, então temos água quente sempre, estando no estaleiro, estando ancorados, né, enfim. Só não temos ainda a máquina de lavar a roupa ainda. Mas vamos ter. A máquina de lavar ainda a gente não tem, mas desde já que temos espaço para ela. Desde que a gente... Eu quero uma que tem no Brasil, de uma marca que tem lá no Brasil, que é muito boa, que é mesmo para barcos ou autocaravanas, ela lava e seca. Aqui não tem, mas tem lá no Brasil. Eu quero ver se de repente a gente a box não tinha, mas eu tornei uma das casas de banho numa box. Como nós temos 2 banheiros, uma a gente deixou para uma área molhada, né? Que a gente chama área molhada, porque assim quando nós estamos em navegação, dependendo do tipo de clima, a gente acaba ficando todo molhado, né? Então a roupa fica muito molhada. Então, pra gente não tá com essa coisa de umidade dentro do barco, a gente fez aqui a zona úmida. Então a gente deixa também as nossas roupas molhadas de quando a gente tá em navegação aqui também. E a gente toma banho, a gente usa esse lado aqui só pra banho. O Ricardo fez remodelou tudo. E ficou um espaçozinho bem bom pro meu banho.
que o meu banho é sagrado, né? Banho pra mim é terapia. E aí temos isso. E aí Terapia. outro banheiro tem os 2 banheiros têm sanitas, né? Mas a gente deixou a sanita da área molhada fechada, mas quando a gente quiser utilizar ela é só abrir. É só abrir como quem diz. Tem que Sim, arrebentar tudo, né? tem Está lá. que tá Está lá e ali, a está gente não inutilizado. tirou. Não, Uma hora eu faço um videozinho de tour aqui para apresentar para vocês um pouquinho de como tá Urano hoje, porque a gente já fez aqui, já estamos na segunda remodelação do Urano. Logo que compramos o Urano, a gente fez algumas mudanças, né? Fizemos aqui a mudança de sofá. Na época foi sofá, casa de banho, o banheiro sim. e os painéis solares e tal, Painéis né? solares, salinizador, as baterias. E agora com a segunda, com as crianças aqui, o Ricardo mudou todo novamente aqui a cozinha toda. E essa parte aqui nós também estamos ainda modificando, aqui a parte do sofá, o Ricardo fez mesa nova, enfim, o Ricardo fez várias outras alterações aqui. E ainda muitas virão, acompanhem, vai ter outros vídeos em relação a essas mudanças aí do Urano e manutenções e tudo mais que fica por conta aqui do seu Ricardo. Eu fico mais na parte da organização e essas coisas todas, e o Ricardo vai fazendo aqui a parte das mudanças. Então, por hoje é isso. Fica um pouquinho aqui da nossa história, de que como foi a escolha, bem resumidamente, porque, né, em 3 anos acontece muita coisa. E estamos aí desde 2019 já, graças a Deus. Que bom que encontramos aqui o nosso menino Urano. E é isso. Então, espero vocês pro próximo. E quero saber se você fosse escolher um barco, o que era, de repente, o que era o ideal, o que não poderia faltar. Deixa aí nos comentários pra gente saber. E compartilhar um pouquinho dessas experiências e das histórias. Até a próxima! Tchau, tchau!